Olha, eu aposto que você já parou para se fazer a seguinte pergunta: será que vale a pena investir com pouco dinheiro? Será que eu, que não ganho também, estou ali começando a minha vida nos investimentos, estou aprendendo a poupar, estou conseguindo guardar 50, 100, R$ 200 por mês? Será que a bolsa de valores é para mim? Será que eu consigo construir uma carteira de dividendos com esse valor? E neste vídeo eu vou te mostrar que com menos de R$ 50 você monta uma carteira diversificada entre diversos setores e tipos de ações. Então, se você quer saber que carteira que é essa, e claro, se você conseguirá comprar essa carteira que eu vou montar com vocês, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, antes de eu mostrar a carteira aqui para vocês, eu aposto que você deve estar se perguntando: André, será que eu devo montar uma carteira exclusivamente de dividendos ou uma carteira exclusivamente para valorizar? Já que eu tenho pouco dinheiro, qual que é o sentido, por exemplo, de uma empresa me pagar R$ 5, R$ 6? Talvez não valha a pena para mim. Calma, aqui entra uma lição muito importante. Quando você constrói uma carteira de dividendos, você na verdade começa a colocar algumas empresas para trabalhar para você. Quando você busca uma empresa de crescimento, essa empresa continuará trabalhando para você, só que ela não distribuirá os lucros que ela tiver. Eu, particularmente, preferiria muito estar sentado ali no sofá, deitado na cama, enquanto algumas pessoas estão trabalhando para mim, algumas empresas estão trabalhando para mim, e no final de alguns meses ou de um determinado ano, cai um baita de um dinheiro lá para mim. Ao invés, porém, de uma empresa de, vamos dizer assim, crescimento, porque todas no final das contas crescem, mas aquelas que colocam o possível dividendo para dentro da empresa ao invés de distribuir para ela continuar crescendo, essa empresa ela pode fazer parte do seu portfólio. Só que no canal eu coloco de forma bastante clara que você deveria ter empresas de crescimento na medida em que sua carteira de dividendos estiver maturando, que a sua carteira também de fundos imobiliários estiver maturando. Porque é muito melhor você receber uma renda passiva e com essa renda passiva fortificar os seus aportes, do que você ficar aportando um determinado valor, aguardando que uma empresa talvez cresça. E as pessoas que entraram na bolsa, talvez do ano passado para cá, têm colhido bons frutos. Só que pessoas que iniciaram, por exemplo, em 2018, 2019, algumas ainda não estão vendo nem o preço médio que elas conquistaram em algumas ações. Por exemplo, o Bradesco, algumas pessoas chegaram a comprar 23, 24, R$ 25, e o papel hoje cotado ali na casa dos seus R$ 15. Então, são pessoas que não veem ali esse crescimento. Claro, Bradesco é uma empresa de dividendos, mas também acumula ali uma parte de crescimentos. Você pode ver outras, por exemplo, como VEG. A VEG, ela cresceu muito, só que de um ano e meio para cá, 2 anos, é uma empresa que praticamente lateralizou. E essa empresa, ela pouco pagou dividendos. Exatamente por isso que para a gente tirar um pouco dessa aleatoriedade, um pouco da sorte aqui de uma empresa crescer muito ou não crescer, eu prefiro montar uma carteira de dividendos. E para eu ir para a tela aqui, para mostrar um pouco da carteira de dividendos que eu construí com vocês, eu vou mostrar a primeira ação. Vocês vão perceber que basicamente eu vou trazer o nome da ação e vou mostrar como é que foi o histórico de dividendos dela, para que a gente consiga enxergar se essa carteira ela pode te trazer um bom resultado. Então, olha só, estou falando aqui de Sanepar, eu já tive essa empresa dentro do meu portfólio, uma empresa que eu particularmente me arrependo muito de ter saído. Sabe por quê? O meu preço médio estava na casa aqui dos seus mais ou menos, R$ 3,46, R$ 3,47 era o meu preço. Olha só a valorização que eu deixei para trás. Sim, eu estava começando na bolsa, foi, se eu não me engano, a minha segunda ou terceira ação, pouco conhecia a respeito do mercado, até mesmo do setor, e fiquei pensando, poxa, por que eu vou guardar uma empresa que ela anuncia o dividendo e demora 6 meses para pagar? Bem, perdi uma valorização muito grande e olha só o histórico de dividendos sempre crescente dessa empresa. Então, é uma baita de uma empresa de saneamento básico. Então, olha só, uma empresa de R$ 5,66, maravilha. É uma empresa que eu aposto que muitos de vocês vão conseguir comprar. Vamos para a próxima empresa. A próxima empresa é o Banco BMG, certo? Eu já tive também este banco na minha carteira. Ele pagou um baita de um dividendo e teve aqui uma valorização muito expressiva. Uma ação que custa R$ 3,28, eu aposto que você conseguirá comprar, afinal de contas, é bem baratinha. E no final das contas, também estamos falando de um banco que está há quase 100 anos no nosso mercado. É um baita de um banco, ele está ali há muito tempo. Ele está ali, vamos dizer assim, no crédito consignado, que não é exatamente o melhor segmento dentro do bancário para estar, porque ele tem algumas limitações, mas é um banco que tem se mostrado não só lucrativo para pagar dividendos, mas também mostrou que está para ficar.
quer conquistar espaço não só no mercado, mas também no coração dos acionistas e teve aqui uma valorização bastante expressiva. Não comprei nessas mínimas aqui de R$ 1,79, comprei ali mais ou menos, meu preço era R$ 2,17, R$ 2,18, mais ou menos isso. Vendi quando a empresa deu um determinado prejuízo, mas foi pontual e depois só trouxe lucratividade. Seguindo aqui, nós podemos ainda falar da Klabin, uma empresa que eu particularmente não gosto muito, tenho até deixar um vídeo aqui para vocês no card, mas ela está num setor muito bom, que é o setor de celulose. Claro, eu não vou esmiuçar cada uma aqui das empresas, porque eu acho que aqui o trabalho é mais mostrar quais empresas eu escolhi para montar uma carteira de dividendos com foco em ações que custam pouco, ações que vão permitir que você entre na nossa bolsa de valores e consiga, assim como outras tantas pessoas, conquistar a liberdade financeira ou, no mínimo, ganhar algum valor ali por mês ou até mesmo por ano, e esse valor ser expressivo para você e aos poucos você ir conquistando essa bola de neve, esses juros compostos. E fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou fazer uma conta bastante interessante a respeito de quão exponencial pode ser a sua carteira de investimentos. Então, vamos lá. A Klabin, como mostrei para vocês, uma empresa de papel e celulose, está cotada a R$ 4,43, uma valorização bastante expressiva de 23% e um yield médio aqui nesses últimos 12 meses de 6,11%. É uma das empresas que o Barsi, e no final das contas o próprio AGF, gosta muito, tá bom? Seguindo aqui, nós temos uma empresa que não é tão falada, que é a Raízen. Basicamente é uma empresa que está no setor sucro-alcooleiro. O que ela faz? Ela tem uma fábrica muito grande, ela tem ali a cana-de-açúcar como a sua matéria-prima para ela trabalhar, e ela tem uma chavinha. Nessa chavinha, ou ela pode colocar um pouquinho mais para o lado para ela produzir mais álcool, ou se o álcool estiver muito barato e o açúcar estiver no valor mais interessante, ele vira a chavinha para o outro lado e então ele começa a produzir açúcar. É uma empresa que basicamente faz isso. Se você sabe que a Raízen ela está dentro do grupo Cosan, você pode se expor a Cosan e ter outras tantas empresas ali dentro para você ficar exposto. Mas escolhendo empresas que estão custando pouco, R$ 3,77, pagam um dividendo bastante interessante na casa de 7% e conseguem ter uma valorização boa de quase 19%, para mim, Raízen é uma baita de uma escolha. 2021 em diante, ela só vem aumentando seus dividendos e a sua lucratividade. Gosto, inclusive, muito dessa empresa. Próxima empresa que eu escolhi com vocês é a Trisul, uma empresa do setor que eu sei que o Best lá do AGF, o pessoal do AGF, e inclusive o Barsi não gosta muito, que é a parte de construção civil. Só que eu quero que você se atente a este fator aqui embaixo, os dividendos dela. Olha só, uma empresa que historicamente nunca falhou nos seus dividendos e que por mais que tenha ali as suas oscilações, talvez nominalmente não pague tanto, né, 13 centavos por ação, um yield na casa dos seus 2,85, talvez não seja a empresa que eu queira colocar na minha carteira. Mas olha só, uma empresa que paga dividendos recorrentemente e que trouxe uma valorização de 37,22%. Olha só quão expressivo pode ser o seu ganho se você tirar alguns preconceitos de ações, porque no final das contas, ações são pessoas trabalhando lá dentro para entregar lucro. E esse lucro pode ser melhor ou pior empregado, depende de cada uma das empresas, e algumas têm uma política de distribuição com seu acionista. E uma empresa que custa R$ 4,83 por papel pode sim fazer parte da sua carteira. Seguindo um pouco, eu vou para a JHSF, uma empresa que eu fiz um vídeo recentemente. Ela está com uma política muito interessante para 2024. Ela quer quase ser um fundo imobiliário, porque ela vai pagar todos os meses um determinado cascalho ali para você. Talvez não seja muito que vai cair no início, mas voltando-se para essa política que talvez possa ser a próxima ideia aqui da companhia de manter esse dividendo mensal, por que não? Ela é uma empresa que poderia fazer parte. Afinal de contas, 8,2% de dividendo, com uma valorização não tão alta, na casa dos seus 7,5%, custando aqui menos de R$ 5,00. Uma empresa que paga seus dividendos com alguma oscilação, isso é fato, mas que vem crescendo tempo após tempo. Uma empresa que está nos properties, né, que são construções no geral. Ela tem shopping, tem questão de alto luxo lá dentro, tem hotéis, tem aeroporto, tem muita coisa. É uma empresa extremamente diversificada e voltada para o público de alta renda. Então, olha só, talvez a gente nunca consiga entrar ali numa JHSF, no aeroporto, nos hotéis mais luxuosos que eles têm, mas estaremos aqui com as ações deles, juntamente com os ricos e bilionários que nós temos, para que então a gente receba alguns dividendos, e no caso aqui 8,2 é um baita de um dividendo para uma ação. Aqui eu ainda vou trazer com vocês a Semin, uma empresa que eu particularmente tenho um histórico muito interessante, porque eu estava olhando para essa empresa quando ela custava os seus R$ 3,30 e poucos centavos, R$ 3,20 e poucos centavos.
Eu fiquei pensando, poxa, mas a Semin, ela é uma empresa de mineração, ela está muito voltada à China. Poxa, eu não sei se eu tô tão tranquilo em comprar essa empresa. E aí eu percebi os números melhorando, eu percebi o dividendo subindo, eu percebi a empresa caminhando, subindo, caminhando, subindo, e eu não conseguia parar de olhar para essa empresa com bons olhos e falei, não, vou entrar, mas eu não entrava, vou entrar, mas não entrava. Conclusão, perdi 10% de dividendo e uma valorização de 41%. Claro, olhando para a cotação da época, seria muito mais que isso, porque ele está considerando aqui a mínima de 3,88. Eu estava lá na casa dos seus 3,20. Então essa valorização é muito maior que isso. O dividendo, na época em que eu estava vendo, passava dos seus 20%. Então uma empresa que custa aqui R$ 6,78 e está entre as melhores e maiores mineradoras que nós temos no Brasil, é muito interessante por um valor bastante baixo. E esse dividendo, 2021, 2022 e 2023, muito provavelmente vai sempre ser aqui uma linha reta, pelo menos uma crescente, se não nos dividendos, na sua receita. Empresa aqui muito interessante, tá? E por fim, eu vou trazer para você a empresa mais cara aqui, que seria a Alupar, no valor de R$ 9,80. Por quê? Porque eu acredito que toda carteira deveria, pelo menos, pensar em colocar uma empresa do setor elétrico dentro do seu portfólio. O setor elétrico ele é dividido basicamente em três partes. A primeira delas seria a geração de energia, a transmissão de energia e a distribuição. Distribuição seria levar a energia do poste ali para dentro da sua casa. A transmissão para fazer com que essa energia gerada lá nas usinas termoelétricas ou até mesmo numa usina de geração hidrelétrica, geração solar, geração eólica, ela chega até você. São aquelas linhas grandonas que nós vemos nas estradas. E geração, todo mundo conhece, são os parques ali eólico, solar, hídrico que nós temos. A Alupar, ela está para mim nos dois principais e melhores setores, que são a transmissão e a geração. Por quê? Na transmissão, você tem uma margem muito alta, você tem contratos de longo prazo. Na geração, você tem um risco operacional muito baixo, você tem margens boas e você tem uma política de dividendos também legal. A Alupar, ela mudou a política de dividendos para que ela comece a pagar a cada 4 meses, vamos dizer assim. Ela quer fazer um pagamento trimestral. Eu sei que algumas pessoas vão falar, poxa, André, mas ela só está anunciando 3 vezes ao ano. Mas, na verdade, ela vai começar a anunciar 4 na medida em que esse programa que ela iniciou em 2023 vem efetivamente se concretizar em 2024, tá bom? É uma empresa que valorizou razoavelmente aqui seus 16,6% e pagou um yield aqui na casa dos seus 6,12%. Você pode perceber que é uma empresa que ela passou por um momento de investimento, tanto é que o seu yield caiu bastante. Esse fluxo de investimentos começou a terminar e então ela pode distribuir esses dividendos para você. E aí você deve estar se perguntando, André, quanto custa montar uma carteira dessa? Você me mostrou boas empresas, gostei. Tem alguma que poderia não colocar, tem alguma que eu poderia colocar, mas quanto custa? E aqui eu montei um gráficozinho muito legal para vocês. É um valor aqui de R$ 43,47. Realmente, menos de 50 conto, você monta uma carteira, olha só, bem diversificada, estou mostrando aqui no gráficozinho para você. Ó, a sua maior exposição seria em Alupar, que custa R$ 9,00 e 22% da carteira. Ó, Semin, 16%. E é claro, você pode aumentar, por exemplo, André, eu não gostei muito aqui, por exemplo, da JHSF. André, eu não gosto de Klabin. Tudo bem, aumenta a posição em uma aqui, ó, Sanepar, Trisul. Você pode colocar diversas empresas que eu aposto com você que fará um bom negócio, são empresas muito boas. Mas claro, isso não é uma recomendação, precisaria de muito mais informações para poder trabalhar isso com você. E aqui eu tenho um outro gráfico que eu achei também interessante. Olha só, quanto você receberia de dividendos nessa carteira? R$ 2,72. André, R$ 2,72 é muito pouco. Mas claro, você investiu R$ 40, você quer receber quanto? Você não vai querer receber 1 milhão colocando R$ 40. Tudo na Bolsa de Valores é proporcional. E aqui eu queria que você ficasse comigo até essa parte final, porque eu fiz uma continha. Essa continha, basicamente, eu fiz o seguinte. Eu dividi o valor dos dividendos aqui pelo valor que você aplicou, aqueles R$ 43. E cheguei então ao yield dessa carteira de 6,25%. Guarda esse valor de 6,25%. Por quê? Eu vou trazer vocês aqui para um site que basicamente ele vai calcular um pouco dos juros compostos. Eu vou colocar aqui um saldo inicial de 0, tá bom? Você não investiu nada. Mas você vai começar aqui com 50 conto. Só que você vai ter um yield anual de 6,25%. Vamos supor que você seja bastante novo, tá bom? Vamos supor que você comece ali com seus 25, 30, talvez 40 anos. E você queira se aposentar em 20, 25, 30 anos, vai depender ali da sua vontade. Ou você quer ser o Barsi da vida e quer investir 50 anos. Olha só,
Vamos colocar uma média de 30 anos. Vamos ver quanto que essa pessoa teria no final aqui das contas. Olha, não deixa eu colocar a inicial, então vamos começar com 50 conto, vai. Já que eu falei que é uma carteira de 50 conto ou menos, vamos colocar. E olha só, depois desse período todo, tanto tempo economizando, a pessoa vai ter desembolsado aqui R$18.050 aqui, e ela teria um total de R$51.000. André, talvez isso daqui não gere um baita de um dividendo para mim, ó, olhando aqui embaixo, isso poderia me gerar alguma coisa na casa dos seus R$3.000 ao ano? Não é aquela baita coisa que eu estava esperando. Sim, mas eu estou te mostrando aqui que você começou e finalizou esse período todo com R$50. Imagina se você colocasse um pouco mais, que você colocasse talvez ali uns 200, 300, R$400. Você não tem ideia de quão exponencial isso é. Vamos ver se a gente consegue fazer um outro cálculo aqui, ó. Ao invés daqueles 50, vamos colocar R$300. E você consegue investir outros R$300, tá bom? Vamos colocar aquele mesmo juro anual de 6,25 para a gente não ter algo diferente. E vamos colocar aqui o período de 30 anos. Vamos calcular? Então? E olha só que interessante. A pessoa teria investido nesse tempo todo R$108.000 e ela teria no final das contas aqui R$307.000. Vamos ver quanto que ela teria recebido aqui no ano. Vamos pegar aqui em tabela. Ó, nesse caso aqui, vamos considerar aqui, ó, o que ele está colocando. Só de juros, quanto que a gente teria recebido? A gente teria recebido de juros no ano aqui seus quase, ó, R$18.000. André, R$18.000 ainda não me satisfaz. Por isso que eu vou fazer aqui o convite para você entrar na nossa área de membros. Por quê? Lá eu tenho alguns conteúdos que vão te ajudar a compreender como analisar boas empresas, a montar uma boa carteira de dividendos e, claro, tem a possibilidade também de a gente ter uma conversa ali de 1 hora, cara a cara aqui, para que a gente debata um pouco das suas estratégias dentro da Bolsa de Valores, para que a gente debata a respeito dos seus ativos e dê uma olhada na sua carteira, para que a gente consiga extrair o melhor e para que você consiga alcançar mais e mais resultados. Por isso que eu faço mais uma vez o convite para você se tornar membro. Basta você olhar aqui embaixo, vai estar escrito Seja Membro. Fique à vontade para conhecer os benefícios. E claro, quero agradecer e vou deixar você com outro vídeo. Se você quer montar uma carteira também de fundos imobiliários, eu vou deixar uma aqui com menos de 50 conto, você monta uma carteira de fundos imobiliários também. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!